Boa tarde. Iniciamos o nosso canal teórico. Um tema que realmente muito atraente, é um tema que a gente gosta muito de falar, que é sobre tabagismo. Dr. Vinícius e doutora Marílias, os dois R2 do nosso programa, ficaram com a tarefa de apresentar para a gente, não é uma aula, mas em si uma conversa muito informal sobre tabagismo, o que eles aprenderam, o que eles leram, e eu acho que vai ser muito oportuno para o nosso trabalho. Então, vamos começar o nosso canal teórico, para os dois darem início como eles quiserem colocar, de uma maneira muito tranquila, não é prova, nem é arguição. Eu sei que dá uma certa timidez, mas não é para ter timidez, porque todos nós aqui somos amigos e é uma coisa muito informal. Com a palavra, doutora Marília. Boa tarde. A gente vai falar sobre o tabagismo, né? E é importante a gente falar sobre a dependência que ele causa, né? A dependência do cigarro, ela pode ser física, química, psicológica e comportamental, né? A parte física é a liberação de diversos neurotransmissores, especialmente a dopamina, nas sinapses neuronais do sistema mesolímbico. E o que acontece com essa deficiência física? O corpo se adapta ao uso da droga. E quando ela é retirada, pode ocorrer ou o fenômeno da tolerância ou da abstinência. O fenômeno da tolerância é quando a pessoa necessita do aumento da quantidade do uso de drogas para obter o mesmo efeito. E a abstinência são vários sintomas: inquietação, alteração de sono, ansiedade, irritabilidade, tontura e cefaleia. A dependência psicológica, o fumante usa o cigarro como um regulador das situações cotidianas para melhor desempenho das funções cognitivas, como, por exemplo, a atenção. A expectativa de alcançar uma sensação prazerosa em vez de passar por situações adversas na vida, de maneira menos sofrida. Por exemplo, a pessoa está numa fila de um banco. Vou acender um cigarrinho para passar o tempo. A pessoa está esperando o ônibus. Vou acender um cigarrinho. Então, essa é a dependência psicológica. Tem também a dependência comportamental, que é a associação do uso do cigarro a outros comportamentos e situações da pessoa fumante. Por exemplo, a pessoa acorda, toma café, precisa fumar um cigarro depois do café. Almoço, ela nem come sobremesa, é o cigarro. Então, esses são os tipos. Eu vou me ater aqui mais ao tratamento medicamentoso, né? No posto de saúde tem o projeto de tabagismo, que depois o doutor Vinícius vai falar. Fala da parte psicológica também, de fazer a reunião. Mas o tratamento medicamentoso é só para deficiência física, né? E tem alguns critérios. Para a pessoa ser tratada com esse medicamento, tem que ser um fumante pesado, com mais de 20 cigarros por dia, no caso um maço, né? Ou aquela pessoa que acorda e 30 minutos após acordar fuma o primeiro cigarro, ou 10 cigarros ao dia. Uma pessoa que não tenha tido êxito na primeira tentativa. Um score de Framiston igual ou maior que 5, que é um histórico aqui, depois eu vou mostrar para vocês, tem um desenho dele, a gente tentou trazer, mas não conseguiu. E o obrigatório não tem nenhuma contraindicação clínica, tá? Então, os medicamentos disponíveis pelo SUS são o adesivo transdérmico, que tem de 21 miligramas, 14 miligramas e 7 miligramas. A goma de mascar, que tem 2 miligramas, e a pastilha, que tem 2 miligramas. E o bupropiona, que é o antidepressivo mais utilizado, né? Como que a gente faz essa terapia de reposição da nicotina? Tem ação rápida, que a gente pode usar a goma ou a pastilha, e a ação longa, que são os adesivos. A posologia, ela se baseia no grau de dependência. Então, um cigarro equivale a 1 miligrama de nicotina. Tá? Como que o adesivo é feito? O adesivo é fixado na pele, fica por 24 horas, em locais diferentes, e
Um dos efeitos colaterais é insônia. Então, eles orientam, fica 24 horas. Se a pessoa tiver insônia à noite, vai botar o adesivo e na hora de dormir vai tirar e no dia seguinte, ao acordar, coloca o outro adesivo. Ele tem um efeito colateral também, que acontece muito, é uma irritação no local. O tratamento com adesivo tem 2 tipos. Tem para quem fuma 20 cigarros ou mais e para quem fuma menos de 10 cigarros. Para quem fuma 20 cigarros ou mais, ele é feito em 12 semanas. Da primeira à 4ª semana, você usa o adesivo de 21 miligramas, aí depois da 5ª à 8ª de 14 miligramas e da 9ª à 12ª de 7 miligramas, para ir tirando essa dependência física. Já o fumante de 10 cigarros, ele pode fazer 8 semanas de tratamento só. Ele vai iniciar com na primeira à 4ª semana com 14 miligramas e de 5 da 5ª à 8ª semana com 7. Porque se ele fuma 10 de cigarro e 1 miligrama de nicotina, que equivale a um cigarro, então com 14 miligramas ele já vai saciar essa vontade. A goma de mascar e a pastilha, ela tem 2 miligramas, tanto uma quanto outra. E também é assim, da primeira à 4ª semana, você pode usar de 1 a 2 horas, da 5ª à 8ª de 2 a 4 horas e da 9ª à 12ª de 4 a 8 horas. A goma de mascar, você tem que mascar, você sentiu uma alteração de sensibilidade na língua, uma ardência, você tem que colocar ela na gengiva. E depois, quando você passar essa sensação, você volta a mascar. São 30 minutos mascando a goma e a pastilha também. A pastilha não é 30 minutos, mas tanto a goma quanto a pastilha você não pode ingerir líquidos nem se alimentar, porque vai estar com medicação. Essa é a terapia de nicotina. E nós temos a bupropiona, que é um antidepressivo de primeira linha, que atua na redução do transporte neuronal de dopamina e noradrenalina ou dos antagonistas de receptor de nicotina. Isso é uma tese, né? Não está nada comprovado. O tratamento, no primeiro ao 3º dia, é um comprimido de 150 miligramas pela manhã. E do 4º até a 12ª semana, um comprimido 2 vezes ao dia, com intervalo de 8 horas entre as doses. E importante dizer que a bupropiona leva de 5 a 7 dias para atingir os níveis terapêuticos. Então, quando a pessoa decidir parar de fumar, ela vai escolher o dia que ela vai parar de fumar e vai 1 semana antes iniciar a bupropiona, para quando ela parar de fumar, ele já está com os níveis terapêuticos. Contraindicações ao uso de bupropiona: hipersensibilidade ao medicamento, história de compulsão, epilepsia ou outro risco, alcoólatras, doenças cerebrovasculares, bulimia e anorexia, uso de inibidor de mal há mais de 15 dias, gestação ou amamentação, uso concomitante com benzodiazepínicos, outros antidepressivos, antipsicóticos, corticosteroides sistêmicos. Quem tem diabetes e usa hipoglicemia anti-oral ou insulina. Desculpe, eu não peguei isso. Isso aí é outra contraindicação? Contraindicação ao uso de bupropiona. É? Dá para você falar de novo? Dá, eu vou até ler aqui que tem mais da medicação. Hipersensibilidade ao medicamento, antecedente compulsivo ou epilepsia ou outro qualquer risco de compulsão. Alcoolistas em fase de retirada do álcool, doença cerebrovascular, bulimia ou anorexia nervosa, uso de inibidor de mal há menos de 15 dias, gestação e amamentação. Uso concomitante de carbamazepina, cimetidina, barbitúricos, fenitonina, antipsicóticos, antidepressivos, teofilina, corticoides esteroides sistêmicos, pseudoefedrina e benzodiazepínicos, com diabetes mellitus de uso de hipoglicemia anti-oral ou insulina e hipertensão arterial não controlada. Uma contraindicação que dá vontade até de não passar o remédio. Pois é por isso que você pode fazer o tratamento combinado ou
só bupropiona. Se a pessoa não tiver indicação, pode tomar bupropiona, mas senão vai ter que usar ou adesivo com a goma de mascar, ou com a pastilha, e não vai poder usar a bupropiona se usar. Realmente são muitas contraindicações. Porque, particularmente, na minha prática médica, eu uso muito bupropiona. E confesso a você que estou surpreso com essa lista toda. Entendeu? Porque quase que todo mundo, pelo menos, usa um remedinho desse aí. Então, eu respeito pelo que você viu. Mas eu, particularmente, tenho metade dessa lista aí que eu uso ele junto com esses remédios e não acontece nada. Então, a gente também taxar a bupropiona. As contraindicações pode ser relativa, né? Pode ser uma coisa relativa, né? Desculpa. Tem as contraindicações absolutas. As relativas do uso dessa medicação, da diabetes e hipertensão. Tá certo. Então desculpe. Porque aí, na minha cabeça, era muita, né? Porque é quase que impraticável você usar bupropiona com essa lista toda. Eu não confesso a você que eu ignoro um pouco metade do que você falou aí. Não é porque eu sou melhor do que a lista aí, não, mas... Essa lista é da contraindicação relativa, não é absoluta. Porque aí é diferente, né? porque ele é um remédio dual, ele é um remédio dopaminérgico, entendeu? Ele trouxe até um caso clínico, né, Vinícius? O paciente tomava medicação. Então tá bom. Então pode continuar, Marília. Desculpe te interromper, mas é porque eu achei que estava muito rígido demais aí. Boa tarde. Também aqui o material que é do próprio Ministério da Saúde, se não me engano do INCA, que é usado em cessação de tabagismo. São 4 panfletinhos que a gente dá para o paciente mesmo. E na sessão a gente segue com base nele. No primeiro momento, a gente está prestes a iniciar retomar essas atividades de grupo lá no Maceió. No primeiro momento, a gente, individualmente, com os pacientes, a gente aplicou um questionário que eu achei que eu tinha trazido também, ele que não ficou pendente mesmo. E nele tinha, dentro do questionário ainda tinha essa escala de Fahrenheit, como fala? Não sei. Mas esse questionário específico é justamente parte da avaliar o grau de dependência do paciente, o quão intenso é o consumo de tabaco dele, e isso vai inclusive estratificar como a Maria citou lá, se o mais indicado para ele vai ser o uso de uma goma, o adesivo, e individualiza a partir dessa parte. Vamos ver aqui já nesse panfleto aqui da primeira sessão, tem um questionáriozinho que a gente consegue até, através dele também, consegue identificar melhor qual é o tipo mais importante da dependência do paciente. Se é a questão mais relacionada à física, ou a psicológico, comportamental, que nem a Maria tinha citado também. E a ideia do próprio grupo é a gente discutir ser um ambiente terapêutico, onde os próprios pacientes vão conseguir dizer o que funcionava bem para eles, o que eles tentaram. A maioria das pessoas, quando procura a gente, já tentou parar de fumar algumas vezes, e alguns já conseguiram, até voltaram. E a ideia do grupo é justamente ter como esse ambiente de apoio, em que um vai dar força para o outro, em que um vai dar conselhos, vai conseguir e manter a ideia presente. Que a pessoa, em algum momento, ela pode estar bem estimulada a parar de fumar, mas ao longo do caminho ela vai cedendo, a ideia até do grupo, as reuniões semanais e tudo isso, fica até o estímulo de relembrar a pessoa da vontade dela de parar de fumar. E isso ajuda ela também. Dentro no final da cartilha, também discute aqui as métodos para abandonar o cigarro. Tem pessoas que conseguem, que chamam de método de parada abrupta, que a pessoa simplesmente parar de fumar mesmo. De um dia para o outro ela resolve não fumar mais e não fuma mais nenhum. Diz até que a maioria das pessoas que pararam de fumar foi dessa forma mesmo. Mas para muita gente é muito difícil lidar isso, principalmente questão de lidar com os sintomas de abstinência, a própria irritabilidade que o largar o cigarro vai trazer. E aí tem a parada gradual, que é aos poucos a pessoa diminuir o consumo dela. No manualzinho aqui, sugere até imagina que a pessoa
fuma 30 cigarros por dia, tentar, num período, ela traçar um objetivo, uma data onde ela pretende já estar sem cigarros nenhum, e nesse caminho, se ela fumar 30, um dia ela hoje fuma só 25, no outro 20, e reduzindo progressivamente o consumo dela até essa data dela parar todas. Essa costuma ser uma alternativa mais atraente até para o paciente. Mas ele tem uma dificuldade de largar de uma vez. Eu posso te interromper ou você prefere que eu fale no final? Quando você fala em redução gradual, Vinícius, você acha que ele precisa, além da redução gradual, de algum outro tipo de tratamento que você possa instalar? Você acha que sozinho ele consegue reduzir isso por si só? Essa redução de 30 cigarros, sem nenhum apoio psicológico ou nenhum remédio terapêutico? O que você acha na sua leitura que você leu? Tem gente que consegue sim, mas inclusive um dos casos que eu vou trazer é justamente citando o valor dessa presença, desse apoio. Esse paciente, acho que até já cabe de citar nesse momento, que é adequado com o que a gente está discutindo aqui. Para ela já tinha tentado mais fumar mais uma vez, e ela, quando ela consulta 2 semanas, de que ela queria parar de fumar, ela fumava quase 2 maços por dia, e a gente estava falando assim, que é uma questão que já era o sucesso da família dela, que ela já viu os juízes de saúde dela, ela queria parar mesmo. Antes de falar mais dela, vou fazer um contraponto com outro paciente, que ele também queria parar de fumar, mas aí o que aconteceu de interessante dele, que foi o que fez eu agir diferente com essa paciente que eu comecei a citar. Que conversando com ele, discutimos algumas técnicas, programamos de se ver, depois propomos um método de redução gradual, e a gente programou uma revisão, e ele não voltou nessa revisão, e eu não tinha notado o nome dele, e eu nunca mais vi ele. Não lembro mais do nome dele, não lembro qual ele era, e eu vi, poxa, um paciente que veio com a demanda de querer parar de fumar, que estava com o desejo, ele procurou um estudo com isso, mas aí eu não sei o que aconteceu com ele, se dispersou, desistiu, perdeu o foco, e acabou tomara que ele tenha conseguido, né? Não tive mais notícias dele. E aí, quando eu tive essa outra paciente que veio com a mesma demanda, eu já lembrei desse primeiro e resolvi fazer diferente com ela. Anotei o nome dela, conversei com ela mesma e programei com ela. De uma vez a cada 2 meses, dependendo de intervalos menores, a gente marcava uma consulta e debatia essa questão. E aí, justamente isso que foi um dos pontos mais benéficos. E ela trazia isso em várias consultas, que no momento em que ela se viu fraquejando, que ela ponderou de desistir, ou que ela ponderou voltar, ela tinha as consultas, ela lembrava que ela ia ter a consulta, lembrava da conversa, isso foi algo que deu força para ela, inclusive. A gente está a retomar ele nessa vida. Não, a gente está sem ter uma atividade boa. Um apoio, geralmente é o dom que faz uma auxiliar. Geralmente ela não mostrou o dom, ela conversava, a gente contava essas coisas. Só que esse grupo, foi o que ele falou, tem que ir atrás do paciente. Eu, por exemplo, tenho 2 pacientes, uma com esquizofrenia, que fuma com literatura. Ela não tem como sair da casa dela, porque ela não sabe da esquizofrenia, para ir para o grupo. O outro paciente, ele também é amputado, diabético, intenso, e só fica dentro de casa fumando, ele não levanta, a casa dele é xixi, cocô de gato, cigarro, essas pessoas têm essa dificuldade também do apoio psicológico, porque não adianta você dar o remédio e não ter esse apoio psicológico. E eles não têm como falar do mundo. Sim, mas é isso que eu pergunto. Com a experiência que vocês têm desses pacientes que são, na verdade, viciados em cigarro, como é que vocês fazem, por exemplo, olha, só fuma 30 cigarros, qual é a conduta que vocês têm para iniciar o tratamento? É só falar para parar diminuindo aos poucos? Se a pessoa quiser, né? Porque agora a gente está sem razão no posto, né?
Eu sei, mas qual é o protocolo que vocês seguem? Por exemplo, é só orientação para o paciente? Ou tem que ter, já começar o bupropiona? Você orienta o paciente, ele escolhe o dia que ele vai parar de fumar. Vou parar daqui a um mês. Tá. A bupropiona, se ele for utilizar, ele tem que começar uma semana antes. Não sei, querida, mas aí ele utilizar ou você que vai... Eu inicio, o médico inicia. Tá, então você pede para ele tomar. Começa uma semana antes a bupropiona. O adesivo, a goma e a pastilha não pode usar junto com o cigarro. Então ele só vai poder usar o adesivo se ele não estiver fumando, porque ele dá muita alteração na pele. E você indica o adesivo então também? Você pode usar o adesivo junto com a bupropiona. Entendi. Só manter os cuidados de não fumar, porque se você fumar, usar o adesivo, dá até para usar o adesivo de chiclete e a bupropiona. Mas se você usar tudo isso e fumar ainda, aí provavelmente você vai passar muito. Porque você vê, né? Eu estou falando isso transferindo um pouco para o hospital privado. Às vezes tem doente nosso que interna por uma questão clínica ou neurológica ou qualquer outra doença e que são dependentes de cigarro. Então, quando ele chega no hospital, a primeira coisa que o hospital proíbe é que alguém fume dentro do quarto. E o cara que fuma fica desesperado, porque, na verdade, aquilo ali é uma dependência mesmo, uma dependência nicotínica. Vocês sabem que tem 2 receptores, que é o nicotínico e o muscarínico. Então, se ele não tem a nicotina e não acopla no receptor, o doente fica numa agitação psicomotora importante. Esses doentes podem fazer alucinações, o doente pode ter insônia, entendeu? Então é muito fácil, né, você internar um doente com, por exemplo, uma sepse urinária. A mulher chegou lá, um homem, aí está falando lá, cefuroxima, e o cara fuma 3 maços por dia. Não, aqui você não pode fumar. E o cara dentro do quarto tomando o antibiótico na vez, se ele conseguir fumar. O cara fica querendo bater em todo mundo e não dorme, e fica numa insônia. Então, esses doentes, quando internados, a primeira coisa que o hospital e a clínica médica faz é colar o adesivo no doente. Por quê? Para você deixar a nicotina circulando, para ele não ficar com abstinência ao cigarro. Entendeu? Aí só fica a abstinência comportamental. Exatamente. Aí você vai tratar a doença comportamental, ou insônia, que ele não dormiu, você dá um remédio. Porque, mais ou menos paralelamente, é igual o alcoólatra. O cara bebe uma dose considerável de álcool todo dia. Bebe cachaça, bebe isso, né? E aí ele é internado por uma intercorrência clínica. Quando ele chega no hospital, ocorre uma terrível mortalidade alta que chama delirium tremens. E as pessoas não entendem muito bem. O cara toma cachaça todo dia, chegou lá no hospital, está tomando antibiótico e parou de beber. Qual é, além do delirium tremens, a causa principal da parada brusca do álcool? Vocês sabem? Crise convulsiva. E aí a pessoa tem um ataque convulsivo pela retirada brusca do álcool. Muitas pessoas pensam que ele tem convulsão porque ele bebe demais. Não, senhora. O alcoólatra não tem convulsão porque ele bebe. O alcoólatra tem convulsão porque ele para de beber rapidamente. Tem uma palavra chamada withdrawal em inglês. Então a parada brusca do álcool, o cérebro, a córtex, está embebecida pelo álcool há muito tempo. E você ficou 2 dias sem beber pra cacete. A córtex lembra que, que dê uma excitação cortical. E a pessoa pode ter convulsão. Então muita gente vai no consultório e fala, doutor, ele teve uma convulsão porque esse cara está bebendo demais. Não. É porque ele parou de beber. Deu para entender isso? Então eu estou tentando dar uma transferência mais ou menos para o tabagismo. Graças a Deus a retirada do tabaco não leva a convulsão. Mas a retirada do tabaco rapidamente, que é acoplada à nicotina, porque a nicotina é no receptor cerebral, dá uma certa tranquilidade. Às vezes a pessoa está muito ansiosa e diminui a ansiedade dela quando ela fuma um cigarrinho. E muitos ansiosos fumam para tratar a ansiedade.
Aí o cara vai fazer uma prova, o cara vai trazer, ele vai fumando, tomando café o dia inteiro para baixar a ansiedade dele. Quando você tira o ansiolítico, entre aspas, que é a nicotina, o cara descaceta. Então aí vem a bupropiona, que é um dopaminérgico. É um antidepressivo que acopla no receptor da dopamina. E quando ele acopla no receptor da dopamina, ele diminui as reações dopaminérgicas. Além de ser um antidepressivo bom para isso, ele também é usado em doença de Parkinson. Por quê? Porque a doença de Parkinson nada mais é que uma depressão de dopamina. Olha que legal. Então o parkinsoniano deprimido, o melhor remédio para ele é o bupropiona. Eu vou repetir, ele tem uma ação dopaminérgica. Tem uma via no cérebro que chama via nigroestriatal, da substância negra para o núcleo estriado. Se vocês lerem isso em neuroanatomia, vocês vão ver essa via. E é ali que age a bupropiona. É o mesmo caminho do tabagismo. Então a dependência do tabaco nada mais é a acoplação dele, eu não sei se a palavra certa é essa, mas é acopla no receptor, quem estudou e sabe isso, farmacologia, que o receptor nicotínico, quando você tira essa acoplação, o doente fica numa agitação psicomotora e às vezes precisa tomar remédios com doses altas de benzodiazepínico para segurar essa onda. Então, era isso que eu queria dar um toquinho. Mas vocês sabem mais isso do que eu. Só estou falando um pouco de farmacologia. Pode falar, Vinícius. Propor para ele e fica sendo algo que a gente acaba individualizando muito. E é, inclusive, algo que eu queria abrir para discussão, de ver como que vocês abordam também. E quando o paciente vem com a demanda de, doutor, quero parar, me ajuda a parar de fumar, não é mais fácil você conseguir trabalhar essas sessões com ele. Mas não é a maioria dos casos. Ainda é bem frequente tabagismo. A gente tem vários pacientes que a gente conversa, eu sou fumo, tem eu sou fumo, e às vezes é difícil você abordar essa pessoa de querer parar de fumar. A pessoa está no momento em que ela nem está pensando nisso, ela está com o hábito dela lá, ela até reconhece que é um hábito danoso, que é algo que ela ia se beneficiar se ela parasse, mas não está com aquela motivação, não está naquele momento. E justamente esse paciente que não, a maioria das vezes tem muito sucesso em conseguir tocar em eles não. Pode estar uma discussão, se tem alguma estratégia de completar. É por isso que a gente está conversando, que isso é uma dependência química. É igual. Entende? Quando você fuma e aquilo acopla no receptor nicotínico, pô, aquilo dá uma tranquilidade. Pô, o cara tá tenso, ansioso, fuma um cigarrinho, o cara relaxa. Como é que você vai parar? Pô, não vou parar o remédio, não. Então aquilo para ele é um dependente. Você chegar pro cara no papo, falar com ele, você está fumando 3 maços, dá uma diminuída, é muito fácil. Ele quer diminuir, mas como é que ele consegue diminuir? Às vezes é um deprimido crônico, tá depressão, esse cara perdeu a perna, está dentro de uma casa, urinado, evacuado, e o único prazer dele é fumar um cigarrinho. E aí? Então ele troca o cigarro por um revólver. Paro de fumar e me mato. Então, às vezes, o cigarro, ele tem um componente estritamente, não só do hábito, mas um efeito psicológico. Então não é tratar só, parar de fumar. Ele tem um envolvimento maior em relação a isso. Por quê? Ele está deprimido? Tem que tratar a depressão do doente. O cara está precisando de um apoio psicológico, ele tem que fazer um tratamento psicológico. Não é o simples falar, para de fumar aí, para. Porra, é igual o cara que bebe, pô. Para de beber, você está te fazendo mal. Tu não vai levar no papo. Eu acho que isso aí tem um grupo, né? Esse grupo de tabagismo, que tem que conscientização, tem que botar o cara, porque isso é um trabalho difícil. Muito difícil você diminuir aquele aporte no receptor nicotínico de uma vez só e parar. Então, eu acho que tem que ter um adesivo, eu acho que tem que ter um apoio psicológico, eu acho que tem várias ações que você tem que iniciar nesse grupo, nesse tipo de tratamento, que não é uma simples dose, uma simples bupropiona que vai resolver o problema do doente.
Pelo que a Marília falou, pô, não é a bupropiona que vai limpar o cocô nem o xixi dele no chão. Ele tem, não é isso, Marília? Então, porra, tirar isso do doente é muito difícil. Não sei o que vocês acham, se eu estou falando demais, mas eu penso assim, né? Eu estava conversando com o Vinícius, ele falou para eu dar o meu testemunho aqui, né? Que eu já fui fumante, né? Eu sou ex-fumante e parei na época do Covid, que eu falei, eu fumava mais de um maço de cigarro. Chegou o Covid, eu fiquei na linha de frente, como todo mundo aqui. E eu falei, se eu não parar de fumar agora e pego esse Covid, já era, né? Obesa, tabagista. Então, eu parei de fumar. Usei o adesivo e a goma de mascar. E realmente dá uma calmaria o adesivo. Não dá aquela sensação, preciso fumar, preciso... Então, assim, eu, por experiência própria, achei muito bom. Não tomei bupropiona, mas eu acho que também deve, né? Vai ser válido por tudo que você já explicou. Então, assim, é difícil parar de fumar? É muito difícil. Até hoje eu sonho que eu estou fumando cigarro. Eu acordo e fico, será que eu fumei? Não fumei? Então, é muito difícil. Quando eu parei, eu fumava 30, 40 cigarros por dia. Minha filha nasceu com problemas seríssimos, gravíssimos, e ficou no TI e ia ter alta. Eu falei, vou parar de fumar, só vou prejudicar. Eu parei de fumar, eu peguei o maço de cigarro, joguei dentro da pasta e fiquei andando meses com aquele maço de cigarro dentro da pasta, olhando para ele. Foi só o estímulo psicológico mesmo. Eu tive cigarro, mas eu consegui vencer. Tem 36 anos que eu não fumo. Então, eu acho assim, tem o estímulo psicológico muito forte também. O medicamento, eu acredito que seja, mas se você tomar um remédio, ficar lá, tomar um chopinho, tomar um cafezinho, e, poxa, cigarro, estou com vontade de fumar, aí aquilo ali, eu acho que passa por cima até do medicamento. Mas no grupo a gente até orienta isso, a pessoa tirar do meio o que implica ela com cigarro. Às vezes a pessoa bebe muito café, tira o café. Eu tirei, eu tenho café. O chopp, deve ter o café da manhã, o cafezinho da tarde e tal. O café que eu tomava durante o consultório inteiro, a tarde inteira, que eu levava uma garrafa de café, eu parei. Então, mas eu acho que o estímulo psicológico é importantíssimo. Isso aí, você conscientizar pessoas de que aquilo ali faz mal. E eu não ia fazer mal para mim, eu ia fazer mal para minha filha. Nos dois testemunhos que vocês deram aqui, a gente tem um fator em comum que é teve um fator motivador importante para vocês conseguirem parar de fumar. A Maria, a preocupação com a própria saúde, vindo a pandemia, o Covid, e o senhor com a sua filha, né? Você prejudicado de estar no mesmo ambiente que ela. E aí, então, esse fator motivador, você tem um ponto quando o paciente tem como uma âncora lá, facilita muito a vida dele, né? Aquela pessoa que está... Por exemplo, a Marília, se não tivesse existido a pandemia, o Covid, será que ela teria tido a motivação? E muitos pacientes... Agora, a gente vê isso muito, né? A pessoa às vezes para de fumar e começa a engordar, né, Marília? Por quê, hein? Como se fosse um vício oral, né? Igual criança que põe a chupeta para não chorar, né? Tem que sempre levar alguma coisa à boca. Então você fica, o cigarro, toda hora você está levando a boca, tá soprando fumaça, né? Você desculpe, você ganhou peso depois que parou de fumar? Ganhou? Você nunca foi gorda. Mulher não engorda, mulher fica mais fofa. Pode falar, Vinícius. Inclusive,
nas cartilhas aí das sessões do planejamento, na terceira sessão, a gente discute as estratégias de não engordar. E é até listado aqui alguns dos motivos que costumam levar a isso, né? Como a Marília mesmo já citou, a pessoa às vezes tem o hábito de levar alguma coisa na boca, e aí quando ela tira o cigarro, acaba atacando a geladeira, procurando biscoitos. Algumas pessoas também geram um mecanismo de recompensa. Tipo, estou conseguindo fumar, então eu vou comer esse chocolate. Tem a questão também que a pessoa está fumando sempre. Ou seja, quando ela para de fumar, o paladar melhora, o gosto da comida, o sabor. Então a pessoa acaba ganhando o apetite novamente. A própria melhora geral do quadro de saúde pode levar a pessoa a ter mais apetite. Então é uma série de fatores aqui que podem levar ao engordar, e discute algumas técnicas de como tentar não cair nessas armadilhas, né? Uma delas, a estratégia de sempre querer ter alguma coisa na boca. Pô, então vamos tentar não botar um chocolate ou um biscoito, vamos tentar comer uma fruta. Quando eu parei de fumar, eu enjoava, só o cheiro da comida já me enjoava, não conseguia comer. Realmente, muda muito. A gente estimula a pessoa a tentar. Esse mecanismo da recompensa também é algo muito frequente. Então, tentar a pessoa se recompensar de uma forma que não seja com comida, que seja um presente, fosse um passeio, fosse dormir um pouco mais, ou enfim, tentar não cair se recompensar com a comida, e o estímulo da atividade física, tanto como um mecanismo para ajudar a tentar reduzir sintomas de abstinência e substituir o hábito do cigarro, como também para esse organismo a gente não cair na armadilha de ganhar peso de novo, né? Não. É importante mesmo. Você correr na esteira até você termina a esteira, para você fumar um cigarro na esteira. Será que não foi canabidiol, não, Marília? Um dos panfletos também aqui a gente cita questões da fissura, da abstinência, e cita algumas maneiras de tentar driblar ela. Quando a pessoa, principalmente nas primeiras 2 semanas, é comum a pessoa sofrer da abstinência, ter essa fissura, a necessidade de pensar no cigarro, fica agoniado, como o senhor descreveu, o paciente internado. E das técnicas aqui, sugere de beber bastante água, de ter alguma coisa para mastigar. Não só é uma pessoa que a pessoa acaba procurando, tendo necessidade, como também é algo que a gente recomenda para ajudar a substituir o cigarro. Estimula a atividade física e o panfletinho traz uma série de técnicas de respiração, de relaxamento, uns yoga aparecendo aqui. E vou voltar para citar daquela paciente lá. Ela frequentou lá no posto com a gente, foi reduzindo com o tempo, e ela conseguiu na outra policlínica um apoio lá psiquiátrico também. E ele indicou para ela o uso da bupropiona. E ela lá no médico de família, ela frequentemente discutia, falou do quanto que a medicação ajudou ela, e frequentemente aparece lá renovando as prescrições. Mas, idealmente, como a Maria tinha antecipado, o protocolo é a gente iniciar a bupropiona e conseguir fazer a interrupção completa do cigarro. Ela interrompeu naquele período, mas acabou retomando um pouco depois e manteve a medicação. Hoje, ela está fumando de 3 a 4 cigarros por dia. O que para ela que estava fumando quase 1,5 maço, foi uma redução imensa. A gente ficou bem orgulhoso do progresso dela. Mas hoje, agora tem outras questões que ela tem. Uma questão familiar, de estresse muito grande, com o filho, com o neto, uma bagunça lá. E esse tipo de coisa, hoje eu vejo que é o maior desafio para ela de conseguir parar 100% com o cigarro. Ela, mesmo que ela está fumando uma quantidade muito menor comparado ao que ela fumava, ela ainda não conseguiu largar ele 100%. Frequentemente ela tem essas situações de estresse, de aborrecimento, e acaba recorrendo a ele. Ainda, dizendo ela não passa desses 3, 4 cigarros. Ela também fala que é uma dificuldade muito grande de não fumar depois do almoço. A gente vê questão comportamental, essa relação com a comida, como também o café é muito famoso
ela tem uma dificuldade de não fumar depois do almoço. E ela... Pois é, e ela também não bebe. E aí ela tá com essa... Eu tô nesse ponto com ela, que ela tá usando a medicação, ela já fez uso adesivo no passado, hoje ela tá com uma quantidade pequena de cigarros. Eles não estão conseguindo progredir dela tirar esses últimos agora que faltam. Eu conheci algumas pessoas que pararam assim abruptamente. Você conheceu isso, Vinícius? A partir disso, a maioria dos que conseguiram foi dessa forma que pararam. Né? né? De 30, 40 para 0. Que é igual alcoólatra também, né? É parar abruptamente, né? Inclusive, esse método da redução gradual até avisa um certo alerta de tomar cuidado com ele, de tentar fazer redução gradual num período curto de tempo. Se você fizer esse gradual num período muito arrastado, então pode ter uma recaída. Vira um mecanismo de adiamento, e eu acho que é o que está acontecendo com essa paciente. Ela já está há vários meses nessa situação ali, que ela está fumando poucos cigarros e não consegue desprender deles. Eu não concordo com pessoas de 3, 4, 5 cigarros por dia, um cigarrinho depois do almoço. No dia que você está estressado, você vai fumar 10, 20, 30 cigarros naquele dia. 50 cigarros. Vai ter um dia que você vai disparar, vai ter A proposta da redução gradual é você não ficar 3, 4 meses tentando diminuir aos poucos. Você fazer isso em poucas semanas, no meio do curto, para já acelerar quanto antes. Mariana queria falar, eu te cortei? Eu queria perguntar, nesse caso, ela já fez a bupropiona, aí você tira a bupropiona ou ela ainda está fazendo? Ela ainda está fazendo bupropiona e você tira em algum momento ou vai deixar? De estresse na vida dela, que a bupropiona agora já está usando para isso também. Já não está sendo usado só hoje, a bupropiona já tem um efeito que não é só o objetivo da sensação do cigarro. Eu queria perguntar como é que faz a goma de masticar. Assim, você falou que você botou adesivo, eu mesmo a goma de masticar, você mastiga, quando você sentir que a língua está anestesiada, você coloca guarda ela na gengiva. É a questão de quantidade. Você está com adesivo de 14. Então, realmente não sei. São 12 semanas, tanto para adesivo como para goma de mascar. A goma de mascar é igual ao adesivo, da primeira a goma de mascar, da primeira à quarta semana você pode usar de 1 a 2 horas. De 1 a 2 horas, da primeira à quarta semana. Da quinta à oitava semana, de 2 a 4 horas. Não, de hora em hora você chupa uma goma, é isso? Uma goma, só que não pode passar. Só para ilustrar um pouco que a Mariana perguntou sobre a bupropiona, na verdade, você quando começa a bupropiona, Mariana, ele não é um remédio assim rápido, ele demora um pouco a agir. E depois que o remédio é um dopaminérgico e dá um bem-estar também no paciente, ele não parou de fumar começou agora, 30 dias parou de fumar, aí você suspende a bupropiona? Não. Porque a bupropiona, ele nada mais é que um antidepressivo. Então, quando o doente se sente bem, parou de fumar e está tomando o remédio, você tem que dar um tempo nela para ela também tratar uma possibilidade de uma depressão correndo por fora. Porque você tirou a nicotina do receptor. Tá dando? Então, quando você começa a bupropiona, por exemplo, uma pessoa te procura no consultório com um quadro depressivo e você dá um antidepressivo, ele melhora em 1 mês e você fala assim, pode parar? Ele vai voltar a ter depressão. Então, o tratamento antidepressivo, ele varia, no mínimo, 6 meses. Então, todo antidepressivo, você tem que tocar ele, melhorou a depressão em 3, 4 semanas, você leva ele até uns 6 meses. 6 meses ele está ótimo, você também não pode chegar para o doente e falar assim, para hoje. Não. Você tem que trazer uma retirada dele meio que gradual. Se ele está tomando todo dia bupropiona, 6 meses depois você manda tomar dia sim, dia não. Depois você espaça um pouquinho para 2 vezes por semana.
Então, você está tratando a abstinência, mas também não está esquecendo que você está tratando a depressão daquele doente. Então, se ele tem as duas coisas, e você manda ele parar de fumar, e consegue, e tira a bupropiona, você pode novamente dar um rebote para que ele volte novamente. Não sei se você entendeu mais ou menos. Então, quer dizer, começar a bupropiona por uma ação, mas não ficar preocupado em tirar o remédio, já que ele já teve atuação. Hã? Eu tinha pensado só no tabagismo. Você entendeu? É igual alcoólatra. Por que o cara bebe? Porque é um deprimido crônico, pô, não está bem na família, ele procura no álcool e encher a cara. Você trata a depressão do alcoólatra e o cara para de beber, você acha que em 2 meses ele está ótimo. Quando você para de tratar ele, psicologicamente, ele volta a beber. Então a gente tem que estar sempre antenado para um vício ter alguma doença mascarada por trás daquele vício. Ninguém procura o vício se ele não tem alguma amparado. Ele é ansioso, pelo menos um transtorno de ansiedade generalizada. Eu conheço milhões, vocês também. Tem gente que tem uma ansiedade brutal. Toma quilos de Rivotril frontal, e aí fuma um cigarro atrás do outro. Então, aquele cigarro está ajudando ele a... Se você não tratar aquela doença, ansiedade dele, como é que você vai tirar o cigarro dele? Para de fumar. E aí ele volta a ficar muito ansioso e deprimido. Tá bom? E aí, Carita? Fuma muito? Fumou pouco? Não fumou nada? Nunca fumei, tô pensando aqui nos pacientes. Eu também, engraçado, né? É uma coisa que eu tenho isso na minha vida. Eu nunca botei um cigarro na boca. Nunca. Você sabe por quê? Não sei se por isso, mas eu tenho uma descendência libanesa e o libanês não aceitava de jeito nenhum, não sei como é que é agora, mas na minha época, mulher fumar de jeito nenhum. Isso é contra. De maneira nenhuma o árabe aceita que a mulher fume. Eu me lembro quando eu era criança e minha mãe pegou minha irmã fumando, ela avisou a ela, falou que se eu pegar você fumando, eu vou fazer você engolir esse cigarro aceso. As minhas tias fumavam escondido da minha avó, porque era uma falta de respeito a mulher fumar perto da mãe. Parece que eu sou idoso, o Mauro é muito mais velho que eu e já não deve ter assistido isso. Mas antigamente tinha isso, né? Então as mulheres tinham que fumar escondido dos pais, porque os pais não gostavam que fumavam. E agora mudou tudo. Agora a menina de 10, 15 anos já está fumando aí. Eu acho, particularmente, que aumentou muito. É isso que eu estou concordando com a Mariana, né, Mariana? Né? Aumentou, porque eu acho que os jovens estão saindo mais. Na nossa época, eu de 15, 16 anos, que agora nego já com 12 está lá em São Francisco, tomando chopp final de semana e, não é isso? Fumando pra cacete. E tomara que seja só cigarro, né? Porque tem outros vícios aí pela frente, né? Tem gente que agora o embalo agora é tomar aquela vodka, me esqueci o nome, vodka não. Aquela bebida que o inglês gosta de tomar, Bé. Gin. Pô, eu me lembro que gin era um negócio terrível, né? Gin, você tomava 2 doses de gin, você não conseguia sair ali, porque o gin tem um teor alcoólico muito grande, muito alto. O gin tônica, quando toma com tônica, você toma 2 doses, você já não aguenta tomar a terceira, porque tem um teor alcoólico maior do que a vodka. E tem gente que adora gin tônica, né? Eu nunca tomei. Já tomou, Marília? Eu já não gosto, não. Marília tem cara de que gosta de né? Eu gosto de uma cervejinha, mas essas bebidas mais fortes. Não? Alguém já tomou gin tônica aí? Não? Já tomou, Mariana? Já tomou, Valesca? Hã? Não. Tem gente que adora tomar uma gin tônica. Toma, Vinícius? Eu também achei gostoso, não. Não? Achei meio ruim. Hã? Achei ruim mesmo. Achou ruim, né? Mas é interessante isso. Mas na nossa época,
a apelação de fumar era muito grande. Tinha propaganda de cigarro, que o cara era mais macho quando fumava, ele ele abordava as mulheres, ganhava mais mulheres, ele tinha aquela coisa toda tinha um apelo muito grande, né, para fumar, que aquilo era bonito, fumar era legal, fumar dava status, e tinha vários tipos de cigarro. De vez em quando vinha um cigarro diferente, um cigarro fininho, comprido, marrom, era tipo um charuto mais fininho, o outro era um cigarro colorido com algumas cores. Era toda tinha um apelo. Propaganda de cigarro era a maior parte da propaganda de televisão, era cigarro. Só era cigarro. Até levar vantagem em tudo, era de cigarro, era do Gerson, né, do Marlboro, sei lá, que levava vantagem em tudo, que até hoje o brasileiro ainda usa isso, né? Então, era tudo cigarro. Cigarro era que impulsionava toda a propaganda de televisão, toda a propaganda da mídia era de cigarro. Hoje não, hoje proibiu. Então, aí foi bom, foi até bom demais. E esses cigarros agora... Eletrônico. O que você acha, Vinícius? Você leu alguma coisa? Tem visto aí, eu escutei outro dia aí que tá na moda, né? Mas com alguns efeitos colaterais também, né, Vinícius? Eu não conheço ele. Tem piores até do que o normal. Já ouvi até isso, tem mais malefícios que isso. Mas é o que, Mariana? Eu já li em algum lugar que estava no próximo online. É pior do que o... Porque aquilo você fuma, eu não sei exatamente como é. Eles com a carteira de cigarro em 1 hora. A intensidade é muito maior do que... Acho que tem um líquido que faz esse valor. Nem sei direito como Tem ele alguma funciona. coisa que, além da nicotina, tem mais coisa, né? Não sei. Ou a nicotina é mais absorvida, não sei. Tem alguma coisa no líquido. E isso aí vem de onde? Eu nem sei isso, como é que é. Qual que é? Banca de jornal? Caramba, é caro? Eu não sei o preço. É mais carinho mesmo. Mas você compra R$100. Então, eu não entendo dessas coisas não. É mais caro mesmo. Eu falar que tem Deve ter um refil. e tem um destacado também. Você usa pra coisa, Deve ter um refil. e tem uns que tem refil. O eletrônico descartável, né? Eu falo assim. Eu tive um amigo numa festa que ele quis comprar isso, comprou pagou R$100 em um e era descartável, porque eu entendi. A noite inteira lá com aquilo lá, no final da festa. Na verdade, tinha aquela ilusão de que o cara não ia ter câncer de pulmão fumando esse cigarrinho, né? Tá? Mas aí tem fibrose, tem doenças pulmonares, né? Ninguém fica livre, né? É igual cerveja sem álcool, né? Não, para mim não tem problema, porque eu tomo cerveja sem álcool. Sempre é para o cara ter uma defesa para ele não se arrebentar, né? Tudo bem. Quer falar mais alguma coisa, Vinícius? Paciente, que eu achei interessante mesmo a reflexão que eu fiquei na hora quando eu me deparei com ele. Ele era um senhor bem idoso, de 87 anos, e era surpreendente quando eu ia chamar ele no consultório. O senhor fui lá no corredor, gritei o nome dele, ele levantou, veio andando sem dificuldade, sozinho, independente, lúcido, e converso com ele e vejo muito disso. Era uma pessoa independente, ela dirigia ainda, morava ela e o filho, fazia todas as atividades dela. Os exames laboratoriais dela, surpreendentemente bons para a idade dela, realmente impressionante o estado de saúde dela com 87 anos. Tomava só losartana, dava pressão. A pressão estava 14/8 na consulta lá. E ela fumava meio maço por dia.
E aí eu fiquei me perguntando o quanto que eu ia abordar essa questão do tabagismo com ele. Ele não trouxe, em momento algum, a queixa de querer parar de fumar ou de falar dos malefícios dele. Até perguntei se ele tinha cansaço, se ele conseguia fazer as atividades dele. Ele falou que conseguia fazer tudo, não tinha dor, não tinha cansaço, conseguia fazer toda a atividade da rotina dele. Aí eu citei a questão da pressão dele, que não estava ideal. Os professores estão em MRPA, orientei, dei umas orientações a respeito de pressão, falei como que o cigarro era algo que complicava o problema da pressão, né? Dentro dos malefícios do cigarro, esse era um deles. Mas eu vi que eu fiquei me perguntando o quanto que eu ia encher o saco do senhor lá de 87 anos, que ele tem mais anos de tabagismo do que vocês têm de vida. Ele começou a fumar na adolescência, tem 87, vocês têm 60 e poucos anos. O cara tem mais de 60 anos que o cara fuma. Eu não investi muito tempo ali abordando isso com ele, não. A história desse chute né? Quando vocês acham que vocês iam abordar dele tentar parar de fumar a essa altura do campeonato? Até que ponto é válido? Não, até que ponto é válido isso aí? Eu acho que nesse caso, eu particularmente, eu não deixa o senhorzinho lá. não seria com ele também, não. Máximo orientar não fumar perto da família, de se tiver crianças. É difícil, né? Difícil a gente opinar sobre isso, né? Mas é complicado, né? Você sabe que tem pessoas que bebem todo dia uma dosezinha de cachaça, né? O cara do interior, às vezes o cara toma uma cachaçinha todo dia. O italiano toma um copo de vinho todo dia na hora do almoço. Português também. Então você também tirar um hábito de uma pessoa do ano todo, a vida toda, cuidado, você pode ter cirrose, ou pode ter não sei o quê. Não, o cara tem câncer de pulmão. É complicado, né? Com 87 anos, né? Você também tirar um prazer, entre aspas, de uma pessoa. Eu acho que isso aí tinha que partir dele, né? Eu acho, não sei. Não, olha, eu tenho 87, tenho nada, mas gostaria de tentar parar de fumar. É diferente. Aí eu acho que você podia dar uma ajuda. Agora você chegar pro cara com 87 e fazer, 87, porra, só tem que parar ele, senão só vai morrer. Eu falei, mas não morri até agora, porra, entendeu? Então, não sei, eu estou falando o que eu acho, vocês podem discordar disso. Não, Jefferson, eu acho que tinha que fazer um cara parar. É diferente de uma pessoa que é bêbado, né? O cara bebe 3, 4 garrafas de cachaça todo ano, até com 87, deixa ele morrer bebendo. Aí é diferente. Não sei se é diferente, aí é um negócio meio complicado. Porque eu acho que a nossa vida, a proporção que o tempo foi passando, ficou com muita restrição, né? A gente tinha muito menos restrição do que agora, né? Pô, não fumar vai dar câncer de pulmão. Você não pode tomar banho de rio, porque senão pode pegar a situação mole. Você não pode não sei aonde, cuidado com o mar lá em Fernando de Noronha, porque o tubarão pode te agredir. Então a nossa juventude ou a nossa vivência ficou, agora a gente está cheio de regra, é muita regra, né? Então hoje em dia está muito difícil viver plenamente. Também não estou fazendo apologia aqui, o cara encher a cara e pegar um carro para dirigir, que isso aí é um crime. Mas a gente viver sem restrição, cheio de... Eu, um colega, que eu não vou citar o nome, por uma questão ética, cardiologista, um parente meu foi procurar ele, porque estava com a pressão alta, ele voltou e falou, Jefferson, gostei daquele médico, mas não vou voltar lá nunca mais. Porra, o cara me deu tanta restrição, que, porra, quase que ele falou que eu não podia fazer sexo. O resto, entendeu? Pô, só fuma. Porque, pelo amor de Deus, tu tem que parar de fumar, mas só bebe uma dose de uísque todo dia. Que isso? Então, o cara não pode fazer mais nada. Ele não pode beber uísque, ele não pode fumar, ele não pode é cheio de não. Que você, hoje em dia, sei lá. Eu já vi muita gente, você já viu, né? O cara tomar um copo de vinho todo dia, né? Pô, hein? O cara tomar uma cachaçinha, às vezes do cara do interior, né? Toma uma cachaçinha para abrir o apetite. Pô, o cara tem 80 anos tomando cachaça, e aí? Hã? Não é?
Então, eu acho que a gente também, o chopp, você faz um chopp, como é que você bebe chopp no final de semana? Eu falo, mas não posso tomar chopp, pô. Então, eu acho que nós estamos num momento com muito mais restrição do que... Eu acho que nada com excesso, né, Mariana? Não dá para o cara tomar um barril de chopp todo dia, né? Tomar um engradado. Agora, o cara vai num churrasco final de semana e tomar água sem gás com churrasco? Não dá. Não é? Então tem comidas que às vezes é difícil. Tá bom, o cara não bebe bebida alcoólica de jeito nenhum, ou ele faz uma religião que ele não pode beber, aí você tem que respeitar. Mas você dizer que o cara não pode tomar? Eu me lembro, eu sou neurologista, vocês sabem disso, epilético. O cara tem uma crise convulsiva, toma carbamazepina, tegretol, lamotrigina. A primeira pergunta que ele faz: doutor, eu posso beber? Não tem nenhuma contraindicação. Não existe nenhuma contraindicação o epilético beber. Eu falei beber moderadamente. O cara tomar um chopinho, 2 chopinhos tomando carbamazepina, não tem problema nenhum. Nenhum. Porque o cara, epilético, tem convulsão, toma anticonvulsivante e não pode tomar um chopp, então, quer dizer, ele vai sofrer 3 vezes, né? Não, tem alguns. Doutor, sábado eu não tomei o remédio não, porque eu fui para uma festa e meti bronca. Não, entendeu? Então a gente, como médico, a gente também tem que tomar cuidado, porque tem um ser humano do lado de lá, gente. O cara é diabético, toma insulina, faz dieta, está controlado. Ele vai numa festa no final de semana, ele não pode comer um pedacinho de bolo? Então, senão fica uma vida muito cruel. Entendeu? Então, tinha uma cliente que a mulher do cara me deu uma bronca e foi embora e nunca mais voltou, né? Ela só falou pro meu marido que ele podia beber. Eu falei, eu não falei que ele podia beber. Ele me perguntou se ele podia, em uso do anticonvulsivante, ele tomar uma cervejinha. Eu falei que podia. Mas só sabe quanto ele bebe? Eu falei, meu amigo, aí é uma questão familiar. Se a pessoa me perguntar quanto eu bebo, eu não sou um cara de tomar porra, eu não bebo para isso. Mas se ele for numa festa tomar 2 chopes, se ele for não comer uma feijoada, tomar uma caipirinha, e de noite ele tomar Gardenal, não tem problema nenhum. Aquele álcool não vai tirar a potência do Gardenal. Nenhuma. Agora, não falei que ele podia tomar 3 doses de cachaça todo dia tomando Gardenal. Não falei isso. Porque aí não é o Gardenal. Entendeu? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que ter cuidado nessa questão. E tem outras que, por exemplo, não tem jeito. O cara que é alcoólatra, mesmo, pesado, esse não dá para beber dia nenhum, nem hora nenhuma. Se ele largou o álcool, não pode deixar ele tomar um chopp no final de semana, porque isso pode ser é igual deve ser o tabagismo, né, ô Vinícius? Se o cara parou de fumar e você fala com ele, não, sábado e domingo eu deixo você fumar 2 cigarrinhos, não, eu acho que não vai dar certo. Estou certo ou errado? Né? Se ele demorou 2 meses, 30 dias, 40 dias para largar o cigarro e você falar que ele pode fumar um cigarrinho sábado e domingo, eu acho que você está fazendo um mau negócio para ele. Penso eu. Quando a Marília tomou a decisão de parar, parou, né, Marília? Ou não? Parou. Eu entendo que o Moura também foi assim, né, Moura? Agora, vou numa festa de 15 anos, num casamento, não aguentei, tomei uma... meu amigo, tomou uma dose é o bastante para... É o boi que passa uma porteira, passa uma boiada. Aí é outra coisa. Completamente diferente do que nós estamos conversando. Tem coisas que realmente tem que ser radical. O cara cheirava cocaína, fez tratamento, parou numa clínica e parou de cheirar cocaína. Não, só cheiro cocaína dia sim, dia não. Só cheiro cocaína no bingo. Então, hein? Aí não dá. Então eu acho que tem certos vícios que não dá. Se a coisa for social, moderada, tudo bem.
Bom, alguém quer falar mais alguma coisa? Estou preocupado com o Vinícius aí, que tem a passagem dele aí, né? Só um caso interessante aqui. Eu tinha uma epigastralgia, aí eu fui num professor, até titular na época de gastro da UF. Aí cheguei no consultório dele, conversando com ele, que ele estava com epigastralgia e tal. Aí ele virou para mim e falou, começou a conversar comigo, lá para o meio da consulta, ele virou para mim e falou assim, eu estava com uma cigarra no bolso. Ele falou, você é fumante? Eu falei, eu sou e tal. Aí lá, dá um cigarro aí. Aí ele acendeu o cigarro e começou a fumar na minha frente. Para você ver como é que era a época, né? Então, o médico fumava durante a consulta. Tinha um professor de pediatria na UF que ele fumava cachimbo na consulta. Ele fumava cachimbo durante a consulta com a mãe e a criança, ele fumando cachimbo. Esse cara infartou na praia. Ele infartou na praia na frente da mulher e dos filhos. Ele virou para trás e infartou na cadeira. Então, mas era desse nível, de fumar durante a consulta até. Esse eu falando da epigastralgia, que provavelmente era por causa do cigarro também, e ele me pediu um cigarro durante a consulta. Que é estranho, né? Mas... Alguém tem mais alguma coisa a falar? Alguma questão, alguma coisa a falar? Não escutei não, Mariana. Fala um pouquinho alto aí. Ah, tá. A gente dá isso aos pacientes, né? É outra casa. Leva, se for fazer o trabalho lá, leva para lá, né? Bom, agradecer a gentileza da Marília e do Vinícius. Vinícius disse que era tímido, que ficava... Eu não achei nada tímido, não. Achei que ele desempenhou bem. Gostei tanto que eu acho que eu vou pedir para ele dar aula pelo menos uma vez por semana aqui, porque eu acho que ele fumou um cigarrinho ou tomou um ansiolítico para dar essa conversa aqui hoje, mas ele foi bem, desempenhou bem, eu achei legal, achei bom esse papo, descontraído. Agradecer muito a vocês, agradecer Vinícius, Marília. Semana que vem vou repetir novamente, estamos indo lá para o Sérgio Aroca, porque o LEP está com uma reunião agendada, e no dia 29, se eu não me engano, vai ter a nossa conversa então para a gente planejar nossas ações.